Olá a todos e a todas, espero que vocês estejam todos muito bem. Essa é uma aula que ela vai, como já bem diz o título, aí no documento Markdown que eu estou exibindo, é uma aula de C-Sound. E o objetivo maior dessa aula é justamente conferir um instrumental básico de C-Sound. O que motivou a mim iniciar essa aula, né, a planejá-la e agora a estar gravando ela e disponibilizando no YouTube, é justamente a carência do material sobre esse sound em português brasileiro. Pessoalmente, nas minhas andanças pela internet, procurando materiais sobre esse sound, não encontrei nenhuma aula ou materiais audiovisuais sobre isso em português brasileiro. O que não quer dizer que não exista não quer dizer que não exista gente que trabalhe com C-Sound no Brasil e tampouco que não exista material em português de forma mais ampla, né? Existe sim materiais em português brasileiro, existem traduções de manuais, né? Algumas páginas já conseguem ser traduzidas, já foram traduzidas, assim como também eu tive o prazer de conhecer algumas páginas de disciplinas da USP que trabalhavam, né, com síntese sonora e que trabalhavam com o C-Sound, entre outros sintetizadores sonoros para computadores como Pure Data. Eu acho que também trabalhava com o Super Collider. Mas hoje trabalharemos com C-Sound. E essa é uma aula de divulgação do C-Sound. Isso aqui já consta como uma justificativa dessa aula. Tendo em vista que não temos materiais suficientes para que a gente inicie um movimento coeso de C-Sound no Brasil, né, uma produção mais robusta de C-Sound no Brasil, há de se iniciar por algum lugar, e eu acredito que essa será a minha contribuição para o C-Sound. Para além disso, o C-Sound é software livre, então acredito que é também uma contribuição para o software livre e uma contribuição para a comunidade de produtores musicais de áudio, já que a gente tem uma cena de produção musical independente, muito centrada na internet e que geralmente fica muito refém justamente dos softwares proprietários. O Fruity Loops é um que é realmente muito utilizado, mas que tem alternativas, tem o LMMS e também tem o C-Sound, né, para quem quer se aventurar em uma alternativa um pouco mais rústica, digamos assim, né, um pouco mais na raiz das coisas. E essa é a justificativa da aula. Dado que é uma aula de divulgação, acredito que não há lugar melhor para começarmos a divulgar o C-Sound do que justamente fazendo uma definição. Eu trouxe aqui nesse trecho sobre o que é o C-Sound a definição do manual de referência canônico do C-Sound, que, no meu entender, peca muito por uma abstração demasiada. Que a gente vai perceber que aqui o manual vai definir o C-Sound como um sistema de computação musical programável pelo usuário e baseado em Unit Generators, que mais pra frente a gente vai descobrir que são os opcodes. E também já dá algumas pinceladas da história da linguagem, né, que foi escrita por Barry Vercoe no MIT, que inclusive não muito tempo atrás faleceu. Em 1980 e escreveu em 1984. É uma linguagem baseada em C, o que traz uma série de vantagens, né? Como, por exemplo, um tratamento mais direto com o material auditivo, né, do seu computador, né, já que é uma linguagem de um nível mais baixo, né, que as linguagens mais convencionais que se trabalha, Python, Java,
e que desde então tem sido aperfeiçoado também, né, justamente pensando que o C é uma linguagem amplamente documentada, amplamente suportada, que tem muito material de C na internet, nas universidades, fez com que essas contribuições para o C-Sound também fossem numerosas. E chegamos hoje num resultado muito mais sofisticado desse sistema que é o C-Sound. É isso. Essa definição ela fala muita coisa, mas no meu entender ela fala muito ao mesmo tempo que não fala nada. Porque e isso é muito dos pecados, né, das referências, né, que às vezes eles falam muito numa lógica mais universalista, de tal forma que a gente não consegue fazer esse trânsito do universal para o particular de uma forma tão intuitiva. Porque, de fato, o tratamento que a gente dá no dia a dia para os nossos documentos, para os nossos arquivos de código, ele é um tratamento fenomênico. A gente lida com o fenômeno, né? A gente lida com o particular, a gente não lida com o número, com as ideias transcendentais do que é o C-Sound. Então, assim, de fato, o C-Sound é um sistema de computação musical programável pelo usuário e baseado em geradores de unidade. Mas o que significa isso? Eu resumo isso tudo em basicamente uma linguagem de programação para síntese sonora. É muito mais tangível, no meu entender, essa definição do que a definição do manual, né? Mas que não está errada a definição do manual. Deixo bem claro isso. É uma definição, inclusive, mais acertada do que é que eu estou propondo. Muito bem. Iniciado, né, dada essa primeira definição sobre o que é C-Sound, eu vos aviso que a metodologia dessa aula, vocês já devem ter percebido, vai seguir alguns objetivos, que são objetivos muito práticos no sentido justamente de alcançarmos o objetivo geral dessa aula, que é conferir àquele que assiste um instrumental básico do C-Sound. Então, nós iniciaremos com a criação de um documento, né? E aqui a gente vai compreender quais são as extensões de arquivo, como é que é a estrutura do arquivo do C-Sound. E aqui eu já deixo bem claro que eu vou focar em uma das opções, que é justamente a opção unificada. Existe uma forma de você usar o C-Sound com arquivos bipartidos, um para a orquestra e o outro para a partitura. Só que isso eu não irei tratar justamente porque levaria muito mais tempo do que eu estou planejando. Inclusive, eu acho que eu já estou demorando demais, que é o pecado do ser prolixo, né? Enfim, depois nós vamos definir um instrumento, e aqui nós vamos trabalhar com as habilidades e as competências de declaração de instrumentos. Modelaremos uma onda sonora, e aqui a gente vai utilizar, né, habilidades e competências de manipulação dos opcodes, né, das unit generators, para sintetizar o som. Criaremos uma partitura com apenas uma nota, porque nosso objetivo aqui é tocar só esse Lá 3 aqui, né, essa onda sonora de 440 Hz, e que para tal também nós vamos precisar criar as condições de executabilidade. Nós vamos compreender um pouco mais sobre flags de compilação para saídas, né, outputs. Tem flags de compilação para diversos outros fins, mas nós vamos focar hoje nas flags de compilação de saídas. E depois executaremos o som e nós vamos nos divertir, porque é divertido. Então vamos lá. Passando aqui para o terminal do lado esquerdo da tela, nós já estamos aqui nesse campo de testes que eu criei, né, que é o diretório /documentos, /desenvolvimento, /C-Sound, /aula. E nós vamos criar aqui os documentos, né? Como eu disse, existem duas formas principais de você trabalhar com C-Sound em termos de documentos. A primeira forma, e a mais antiga,
é a bipartição, que justamente cria dois documentos. Um documento, que eu vou fazer aqui, doc.org.orc, será o documento, eu vou até aumentar um pouquinho aqui o tamanho da fonte para ficar mais legível, é o documento de orquestra, é o documento de definição dos instrumentos e, por sua vez, também de modelagem sonora, de design sonoro, né, das ondas sonoras. Então, vou criar aqui, só mesmo para que vocês tenham a noção. Mas também nós temos um outro documento, como eu disse, é bipartido, que é o doc.sco. E o doc.sco é uma redução, né? Essa extensão ela reduz o nome score, que em inglês significa partitura. Então aqui nós vamos definir qual nota será tocada por qual instrumento, por quanto tempo, pausas, né? Os momentos de silêncio, como é que vai funcionar, questão de diversos instrumentos tocando simultaneamente, como é que a gente vai harmonizar tudo isso. Isso a gente vai definir no doc.sco. Muito bem, criado aqui a gente tem esses dois documentos, mas eu vou apagar todos porque aqui hoje a gente vai trabalhar com a outra opção que eu já lhes disse, que é a opção do documento unificado. E por que eu vou usar isso? Porque ela é mais fácil, no meu entender. E ela é mais até fácil de manipular quando a gente está tratando dos primeiros momentos de aula, né? Geralmente ficar transicionando de documento em documento não é muito legal, né? Tem razões, tem momentos que é interessante fazer a bipartição, especialmente se a gente for pensar, por exemplo, eu quero utilizar uma determinada orquestra para diversas partituras diferentes, sei lá, você está fazendo um álbum em C-Sound, né? Você vai criar diversas partituras e você poderia usar a mesma orquestra para tocar as partituras, né? Fazendo essa bipartição. Se você não tivesse bipartido, tivesse num documento unificado, você teria que copiar toda a sua orquestra para todos os documentos unificados, o que seria ruim. Então, beleza, a gente já viu que tem alguma razão de ser a bipartição e que a gente, na verdade, vai usar aqui o documento unificado. Mas como é que faz o documento unificado? A gente vai criar o documento unificado assim, doc.sco, ou, melhor dizendo, errei aqui, CSD, que é uma abreviação, uma redução de C-Sound. Então, doc.csd vai ser um documento unificado, que vai ter tanto as atribuições do .sco quanto as atribuições do .org. Muito bem, vamos criar aqui e a gente vai trabalhar com este documento. Eu vou utilizar aqui o editor de textos micro, por ele ser mais intuitivo, mais fácil, e vamos lá então, beleza? Aqui vocês já vão perceber que quem tem um pouco mais de conhecimento, por exemplo, de HTML, vai se sentir muito familiar com a estrutura básica do arquivo unificado, que é o que define também o que é um arquivo unificado do CSD. Primeiramente, a gente vai delimitar as tags que vão definir o que será compilado pelo C-Sound, beleza? E para tal, a gente vai fazer menor que, maior que. Entre esses dois, a gente vai colocar C-Sound Synthesizer, beleza? Aqui a gente vai duplicar isso e vamos botar uma barra. Exatamente como funciona no HTML, para criar e para fechar uma tag, beleza? E como eu disse, tudo o que será compilado pelo C-Sound estará entre essas duas tags, que elas abrem o documento. Então tudo que eu escrever aqui em cima ou aqui embaixo
será ignorado pelo compilador. Beleza? Dentro do Sound Synthesizer, a gente vai ter algumas seções que também são definidas por tags, né? E elas são a CS Options, que a gente vai duplicar e vai botar barra para fechar, como foi no Sound Synthesizer. CS Instruments, duplicamos, botamos a barra. E CS Score, duplicamos e botamos a barra. Belezinha? Aqui, meus amigos, para que serve essa seção de CS Options? É justamente a seção que a gente vai trabalhar com as flags de compilação. Então, no final, quando a gente for tratar das condições de executabilidade, nós estaremos tratando aqui no CS Options. Por enquanto, nós vamos deixá-lo vazio, mas logo mais trabalharemos com ele. O CS Instruments é o equivalente ao arquivo .orc. É o local onde haverá a definição dos instrumentos, a modelagem dos sons, a modelagem das ondas sonoras, né, dos seus efeitos. Tudo mais será definido no CS Instruments e logo mais nós trabalharemos aqui também. E aqui o CS Score, afinal, é justamente o espaço para a gente definir a nossa partitura. Beleza? Então, meus amigos, vamos começar. Primeiramente, a gente já viu que a gente já finalizou o primeiro objetivo da aula. Criar o documento, já entendemos mais ou menos como funcionam as extensões, a estrutura. E agora nós vamos definir um instrumento. Como é que nós definimos um instrumento? É muito simples. Precisamos definir um instrumento como, por exemplo, instr. Temos que dar um ID para o instrumento. Eu costumo numerar eles. Então, vou colocar aqui instr. Engine. E tudo o que tiver dentro dessas duas tags, que aqui não é fechado com maior que menor que, é só o nome mesmo, será entendido como um instrumento. Beleza? E a gente vai poder evocar depois aqui no CS Score. Aqui o instrumento já está definido. Então a gente já fechou aqui mais um objetivo. Só que um instrumento definido dessa forma não serve de muita coisa. Correto? Porque não vai tocar nada. Não vai tocar nada justamente porque não tem nenhuma definição de qual onda sonora ele vai tocar, quais serão seus elementos. Então, nós vamos aqui começar já fazendo a modelagem de uma onda. E como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente precisa delimitar opcode, uma saída para o opcode. E a saída para o opcode ela é no inicial, né? É como se fosse a declaração de uma variável. Então, e essa variável especificamente ela tem que começar com a letra A, porque é a forma com que o C-Sound trabalha com as saídas de áudio. Então, a gente vai fazer aqui, por exemplo, a res, né, que seria a resultado. Vamos evocar um opcode, que no caso hoje a gente vai trabalhar com o opcode oscil, que é de oscilador. E nós vamos agora trabalhar com algumas entradas para o opcode. E quais são essas entradas para o oscil especificamente? A primeira é a amplitude do som. A amplitude do som nada mais é do que a altura. E a altura aqui no C-Sound, assim como na indústria musical, ela vai ser definida em relação de um parâmetro, de uma constante, melhor dizendo, que vai ser prévia à declaração, né, dessa amplitude, que vai ser o 0 dBFS. O que é o 0 dBFS? É justamente a determinação de qual vai ser o teto do som, né? De qual vai ser o maior som possível, né, a ser emitido sem que haja uma clipagem. E aí a clipagem é
quando o som estoura esse topo, né, o 0 dBFS, e acaba tendo uma planagem, né, na onda sonora. Falar assim acaba ficando um pouco realmente abstrato, mas é algo que você não quer ter, eu te asseguro. Então, temos aqui o 0 dBFS, que aqui é tratado como uma variável que a gente tem que atribuir um valor. E eu costumo atribuir, tal como diversos outros também costumam, inclusive o próprio manual do C-Sound, por vezes, costuma atribuir o valor 1. Então, o que é que isso significa? Todo valor que você vai jogar aqui, como amplitude, vai ser uma fração de 1, que é o 0 dBFS. Então, se eu quiser botar aqui, por exemplo, 0.5, vai ser a metade do 0 dBFS, a metade do valor máximo. Tem um valor correspondente ao máximo do 0 dBFS padrão. Não vou lembrar, mas o manual do C-Sound está aí, justamente ele dá essa informação de uma forma bem fácil para vocês. Só basta ter um pouquinho de conhecimento de inglês, mas nada que um Google Tradutor não resolva. Então, por exemplo, vamos colocar aqui o 0 dBFS como 0.5. E é 0.5 mesmo, porque as entradas do opcode são separadas por vírgulas. Então aqui não pode ser 0,5, porque senão ele vai entender que aqui você está dando dois valores para ele, 0 e 5, sendo 0 o 0 dBFS e 5 o valor seguinte, que é justamente a frequência da onda sonora. E como nós já colocamos aqui, a gente quer fazer uma onda sonora de 440 Hz. Então aqui eu coloco 440 Hz. É só 440. O C-Sound já supõe que você está trabalhando com Hertz. E aí, beleza. Aí agora, meus amigos, para finalizar, o que é esse terceiro e última entrada, né? Tem outras entradas que são opcionais, que você pode colocar. Não é o objetivo da aula de hoje, o manual do C-Sound está aí, vamos estudar. Aqui a gente vai definir uma tabela de função, que vai ser justamente o correspondente a uma onda senoidal. E aí a gente vai ter que voltar para as aulas de matemática. A onda senoidal é definida como seno, não sei o que lá. Não importa muito. Aqui o que importa é justamente que você vai ter que definir ela usando alguns parâmetros. Como é que você define e onde você define? Você vai definir essa onda, né? essa tabela de função no CS Score. Eu posso definir no CS Instruments? Posso, mas vai ser outra nomenclatura, outra sintaxe, e não vai ser para todos os instrumentos. Então é melhor que você coloque no CS Score. Eu costumo colocar no CS Score. E quais são os valores que você tem que colocar aqui? Primeiro, quando é que vai começar a sua função? E normalmente começa no momento 0, né? Porque você quer poder executar o seu instrumento desde o início da execução do seu programa, do seu código. Imagino eu, né? Se você não quiser, você pode botar o valor que você quiser ali. Muito bem. Temos 0 aqui como o momento inicial da nossa tabela de função. E aí qual é o próximo argumento? A duração. E aqui a gente coloca geralmente uma potência de 2. Eu estou colocando aqui 1024. Aqui vamos colocar 10 por quê? Porque eu quero uma onda senoidal. Mas existem uma série de outras funções possíveis que são referentes às rotinas GEM. E aí, novamente, temos o manual de referência canônico do C-Sound, que tem
uma porrada de gen routines para você estudar. Eu sei que a 10 é a gen das ondas senoidais. Tem gen de onda quadrada? Tem gen de onda quadrada. Tem gen de onda triangular? Tem gen de onda triangular. Deve ter gen de tudo quanto é tipo de onda, porque eu lembro que são dezenas da última vez que eu vi. Então, é importante vocês darem uma estudada nisso se vocês quiserem fazer outras coisas. E eu vou colocar aqui 10 harmônicos como sendo o nosso valor de harmônicos aqui. Você pode botar também como múltiplo de 2 aqui. E perceba, no CS Score, os statements, né, as declarações, tanto de função quanto de nota, depois nós veremos, elas não têm vírgula. No instrumento tem vírgula. Então se ligue nisso. E aqui, como a gente precisa no opcode OSCIL de uma tabela de função, a gente também vai ter que fazer a gente vai ter que nomeá-la também. E a gente nomeia no início, eu acabei esquecendo de colocar aqui. Mas é só você botar aqui, por exemplo, F1. E aqui a gente já está nomeado, né? Vai ser a função 1, que vai começar no 0, vai durar 1024, utilizando o gen 10 e 10 harmônicos. Legal? Legalzinho. E aqui a gente vai evocá-la colocando simplesmente 1. Beleza? Então aqui a gente está definindo que o arrays vai ser o resultado da aplicação do opcode OSCIL com uma amplitude de 0,5 com base no 0 dBFS, numa frequência de 440 Hz com base na função definida no CS Score. Beleza? Se eu colocar aqui alguma nota no CS Score para tocar, vai sair alguma coisa? Não, não vai sair nada. Por quê? Porque aqui a gente vai ter que definir como é que vai ser a saída. E a saída também ela é definida no instrumento. Normalmente a gente trabalha com canais. Então, os canais a gente precisa definir antes, inclusive, do instrumento. É o number channels, essa variável. Alguém que conhece já um pouco mais de produção musical vai saber do mono, né, que é um canal, do estéreo, que é o 2 canais, e aí também tem 6 canais, 8 canais, 12 canais, tem diversos canais. Nós vamos usar o 2, porque a gente quer ouvir dos dois lados e, enfim, a gente não vai trabalhar com outras formas de se ouvir, né, uma determinada música. Então, 2 canais nos serve bem para esse primeiro momento. Então, aqui nós vamos fazer a definição da saída do instrumento 1. Para isso, a gente vai utilizar outs. Por que outs com S no final? Porque a gente quer utilizar os dois canais. Se fosse só o out, a gente utilizaria um canal mono. Não é nossa ideia. Porque a gente não quer ouvir de um lado só. A gente está com os dois lados do fone de ouvido funcionando ainda, né? Então, outs. Utilizaremos o outs. E nós agora definiremos qual vai ser o som que vai sair de cada um dos lados. E como nós só temos um opcode aqui, né, uma variável trabalhando, né, o que é o arrays, a gente vai utilizar aqui o arrays. Se eu tivesse aqui o arraysar, sei lá, com outro valor aqui, sei lá, 220, eu poderia colocar arrays e arraysar? Poderia. Uma coisa sair de um lado, outra coisa sair do outro lado. Tranquilamente. Hoje aqui, vamos manter só com arrays. Beleza? Beleza. Tamo com os elementos bem básicos aqui já definidos. O que faz com que a gente já tenha modelado a nossa onda sonora. 440 Hz. E vamos agora criar uma partitura com apenas uma nota. Para isso a gente precisa saber que nós temos as chamadas E-statements. Os E-statements é justamente o chamado de uma nota, de um instrumento, né?
é o chamado de um instrumento, né? Então a gente, basicamente, para fazer esse chamado, a gente precisa de alguns elementos. Primeiro, qual instrumento vai ser tocado? A gente só tem um instrumento, que é um instrumento 1. Então, a gente vai colocar aqui 1. O I1. Quando é que vai começar a tocar? Eu não quero esperar, velho. De verdade mesmo, assim. Então, eu vou começar desde o início. Então, 0. 0. Vai começar do início, vai começar do 0. E aqui é o tempo que vai durar essa nota. Vamos colocar aqui 1 segundo, digamos. Aqui a gente trabalha com segundos. Na verdade, a gente trabalha com bits, né, que a gente poderia mudar aqui com a t-statement, colocando outro valor, 30, 20, 10, que aqui é basicamente o BPM. Mas aqui nas definições padrão equivale a 1 segundo o bit. Então, essa daqui é a definição do e-statement para tocar esse instrumento durante 1 segundo. E você deve se perguntar agora, bem, criamos a partitura. Criamos? Criamos. Então, a gente já cumpriu esse objetivo. Mas a gente já tem todas as condições de executabilidade? Definitivamente não. E nós não temos nem no que tange ao CS Instruments e nem no que tange ao CS Options. Primeiramente, eu vou tratar sobre algumas condições de executabilidade no CS Instruments, que são duas variáveis que aqui ficaram ainda carentes, que é o Sample Rate, que a gente já conhece o padrão da indústria, 44.100, o KSMPS, que é a razão do Control Rate com o Sample Rate, sendo o Control Rate geralmente menor do que o Sample Rate, então a gente coloca 10 como sendo esse valor de razão. Beleza? Com isso, aqui a gente já tem todos os elementos que nós precisamos. Mas no CS Options, a gente também precisa de alguns elementos que ainda estão carentes. E justamente são as flags de compilação necessárias para tocarmos esse instrumento, né? Para tocarmos, melhor dizendo, este documento. Então, quais são as flags de compilação? Eu vou te apresentar duas formas de tocar um documento. Primeiramente, a gente pode tocar enquanto é compilado, né? Enquanto direto do terminal, né? Terminou de compilar, já vai tocar. E isso a gente consegue através da flag, melhor dizendo, O de output, espaço, ou pode ser junto também, tanto faz aqui. Eu só coloco espaço realmente para separar, né, para deixar claro as coisas. DAC, que é Digital Audio Converter, ou Digital Analog Converter, algo assim. Aqui vai tocar direto. Mas digamos, não quero que toque direto, eu quero que isso venha como um documento. Quero, sei lá, que venha com um documento Wave. Então, você vem aqui, meu velho, e coloca O e bota o nome do seu documento. Digamos, doc.wave. E você vai ter o seu documento. Aqui, perceba, eu fiz nessa primeira linha aqui, coloquei esse ponto e vírgula no início para comentar. Isso é interessante. Se você quiser fazer algum comentário aqui no texto, algo que vai ser desconsiderado pelo compilador, né, do C-Sound, você só coloca o ponto e vírgula na frente e escreve. Vai ser ignorado. Tem outras formas também, mas essa aqui é mais usual. Em outro momento eu posso apresentar outras formas e vocês também podem ler o manual canônico para descobrir por conta própria. Hoje a gente não vai trabalhar com arquivo independente, né? Esse output com um arquivo independente. Vamos tocar direto, então vamos manter aqui o ODAC e temos tudo. Agora eu acho que nós temos tudo. Eu digo acho porque é difícil eu acertar de primeira. Geralmente eu erro alguma coisa, falta alguma flag, falta algum
alguma vírgula, direto eu esqueço vírgula. Então eu acho que vamos conseguir agora, mas vamos tentar executar o som. Vamos salvar o nosso documento, Ctrl S, Ctrl Q para sair. E agora estamos aqui de volta no nosso terminal. Como é que a gente executa essa bagaça? A gente tem aqui o nosso documento, doc.csd, e a gente vai colocar no nosso terminal aqui, csound doc.csd. Só isso? Só isso. Ah, se eu não quisesse botar a flag no CS Options, onde é que eu botaria? Você botaria aqui, na frente do comando, antes de evocar o documento. E aí seria o mesmo efeito. Mas como a gente já declarou lá, vamos só fazer o csound doc.csd. E eu acho que vai dar tudo certo. Aperto Enter, vai. Olha lá. Pronto. Tocamos aqui durante 1 segundo a nota de 440 Hz. Vamos de novo, pra gente ver de novo. Que coisa linda, hein? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa aqui é a aula de instrumental de Csound. Em breve devo criar outras aulas, né, com outras temáticas. Penso em fazer alguma aula sobre métodos de escrita de partitura no Csound e, enfim, trabalhando com outros opcodes também, né, com outras funções do Csound. E é isso. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.